Oi, eu sou a Gabi Xavier e sejam bem-vindos ao estúdio novo do canal. O cenário que eu ainda estou vendo, ângulo, luz, som, mas já estamos gravando aqui, é o primeiro vídeo oficial, mas de apresentação, que eu faço tour por todos os mangás que vão até lá em cima, aqui e lá. Toda a minha coleção e tudo que rolou aqui nesse escritório, detalhe por detalhe, saiu ontem, se vocês quiserem ver. Mas hoje vamos aproveitar o gancho da recente polêmica de Death Note, um anime que vai estragar a geração atual, que está acabando com a cabeça dos jovens e crianças brasileiras. Vamos comentar sobre, na verdade, outros casos que já rolaram semelhantes aqui no Brasil, de censuras ou polêmicas ou um pânico satânico em cima de alguns desenhos japoneses que chegaram aqui no país, principalmente ali nos anos 90, começo dos anos 2000, TV aberta, que as pessoas não sabiam muito bem o que era um anime, nem um desenho japonês, os pais não tinham tanto acesso à internet, né? Quase ninguém, inclusive, tinha. As coisas eram mais difíceis de chegar bem informadas. E aí, muita treta aconteceu, vou falar de algumas delas aqui nesse vídeo. E, aproveitando, dica, vou começar a fazer isso às vezes, de mangá no início do vídeo. Devilman, nessa edição histórica, 2 volumes, peraí. Volumes 1 e 2, história completa, clássico pra caramba, acima de 18 anos, entretanto, tá em promoção com 30% off no meu link aqui no topo da descrição. Se você quiser aproveitar essa promoção aqui, edição maravilhosa, dá pra fazer até exercício, ó, clica lá depois, tem outros mangás com promoção e frete grátis também. Pois muito bem, sem enrolações, eu não poderia começar a falar desse tema, de tretas que aconteceram com animes, sem falar do super famoso caso de Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! E Gilberto Barros, ou pelo menos aquele apresentador que ficou conhecido por destruir toda a diversão de uma geração inteira, e vários de vocês talvez tenham passado por isso. Eu sei da faixa etária do meu público aqui. Se você passou por isso ou viu alguém passando, comente aqui embaixo, inclusive. Se você não sabe o que aconteceu, nos anos 2000, o que rolou foi que começou a ser exibido o anime de Yu-Gi-Oh! Na TV Globo, no programa TV Globinho, que muitos sentem falta até hoje, apesar de que eu acho que não assistiriam se passasse pelo horário. Enfim, e a história por si só, olhando de fora, era um misto de jogo, de cartas, um card game que inclusive podia ser usado, vendido e utilizado pelas crianças e jovens fora do anime e do mangá em si. E dentro do anime, em cada episódio, as partidas elas tinham um dinamismo muito grande. Ali dentro existia um risco de morte iminente, um perigo muito grande. As criaturas das cartas, elas ganhavam vida, elas apareciam, elas lutavam entre si, enquanto existia toda uma preparação estratégica. Era algo que pra mim na época era emocionante, era divertido, tinham lutas e plot twists e reviravoltas e emoção, era muito bom. E pra muitas pessoas, como eu falei, a diversão ainda ultrapassava a tela da TV e ia pra vida real, porque começaram a ser vendidas as cartinhas de Yu-Gi-Oh! Para as pessoas jogarem tanto seguindo mais ou menos as regras do jogo do anime, embora na vida real os monstros não tomassem forma, como também às vezes simplesmente aquelas brincadeiras na hora do intervalo de bater as cartinhas e quem virar pega do outro. Isso aconteceu inclusive com Tazo, com cartinhas semelhantes de Pokémon, essa sim eu cheguei a ter, e tudo vem muito daquele estilo super trunfo que existe há anos na juventude, né? Todo mundo joga, conhece. E eu lembro que virou uma febre realmente muito grande. E era como assistir Dragon Ball, era como assistir qualquer outros dos desenhos que passavam de manhã na TV. Mundo normal, só curtia, todo mundo falava, o hype do momento, nada demais. Nada demais talvez pra mim, mas pra muitos pais e muitas pessoas isso se tornou um pânico. Por ser antigo, nos anos 2000 não há muito registro na internet, eu inclusive não vou passar aqui imagens que possam me dar flags, né, copyright, mas o que aconteceu é que aparentemente descobriram, talvez algum pai que tinha um filho, que viu assistindo, que queria cartinha, que o amigo tinha cartinha, não sei, algum processo fez com que essa história de Yu-Gi-Oh! E as cartas e as criaturas muito bizarras chegassem em paz, e isso chegou no nicho religioso, e nas igrejas começaram a falar sobre como isso era do demônio. Era do capeta, era satânico, era terrível, era uma história que falava de monstros e armadilhas, questões que ligam aí também com crenças religiosas em vocabulário, vamos dizer assim, de muitas religiões, e aí o negócio foi por água abaixo. É claro que nesse ponto talvez ainda fosse mais nichado. As pessoas falavam nos seus círculos religiosos, na sua casa, alguns pais que não deixavam, talvez falassem com os vizinhos, com os amigos, mas a coisa tomou uma proporção muito maior quando chegou na TV aberta. Gilberto Barros, em seu programa na época, na TV Bandeirantes, e falou em TV aberta, no horário em que a família brasileira estava reunida, que existia um joguinho e um desenho chamado Yu-Gi-Oh! Que era do demônio.
Aí o negócio tomou proporções inimagináveis. A quantidade de família que proibiu, que jogou fora, que queimou, que cortou, que trucidou as cartinhas de Yu-Gi-Oh! Foi imensa. Não explicava do que se tratava o desenho, não falava nenhum porém, não tinha de novo como aconteceu recentemente, ninguém que conhecia mesmo falando, veio apenas a histeria, o pânico, o perigo. Os pais queriam proteger os filhos e naturalmente foram tirando e cortando tudo que era de Yu-Gi-Oh! Na época a TV Globo ela não chegou a censurar, cortar ou mesmo parar de passar Yu-Gi-Oh! Na programação, mas assim que acabou a temporada não foi renovada. Mas na verdade Yu-Gi-Oh! Também ainda teve mais um caso chatinho, que foi o de censura através da 4Kids, que acabou mudando o nome e ilustração de algumas cartas que achavam que eram agressivas demais e eliminando completamente o conceito de morte dentro da história. Todas as transformações que foram necessárias para deixar a narrativa mais leve possível e sim, descaracterizar bastante o roteiro, foram feitas nessa época. Se você passou por essa situação, se você viveu esse pânico de Yu-Gi-Oh! E perdeu suas cartinhas ou algo do tipo, comenta aqui embaixo pra eu saber. Mas esses são os casos, né, que estão muito vinculados a crenças, como eu disse, e isso acontece ao longo do tempo e vai continuar acontecendo. Já aconteceu com vários filmes da Disney, já aconteceu 1000 vezes com Pokémon, o que é muito louco, porque Pokémon basicamente é um desenho que veio de uma ideia, de uma prática que existia muito e hoje muito menos no Japão, das crianças capturarem bichinhos, né, os insetos nas estações, acho que primavera, que tem muitos insetos, ou verão, que tem muito inseto, né, surgindo, e daí não era um negócio pra ser demonizado, mas aconteceu. Mas Pokémon, aliás, também teve cenas muito famosas censuradas, desde o episódio que tinha luzes demais e fez crianças vomitarem no mundo todo, quanto também o famoso episódio das férias de Acapulco, em que James aparece com seios fartos e isso chocou muitas pessoas e aí veio censura. Só que independente disso, existia uma questão em TV aberta e aí eu entendo sim, de faixa etária, classificação indicativa e o que poderia ser exibido ou não para crianças, e isso deu problema com animes e eu acho que eu entendo por quê. Dos anos 90 aos anos 2000, animes como Inuyasha, Cavaleiros do Zodíaco, mesmo Fullmetal Alchemist, tiveram alguns problemas com censura, com cortes. É muito comum que algumas das pessoas tenham visto esses animes na TV aberta completamente picotados, com cenas que não faziam sentido e não se ligavam, mas porque para conseguirem exibir esses animes na TV, as emissoras precisaram fazer cortes para tentar baixar a faixa etária. E isso, na minha opinião, também mistura um pouquinho de desconhecimento na época das pessoas que traziam esses animes aqui pro país, porque os animes, eles também têm classificação. E, por exemplo, Devilman, que tem anime também, mas é um mangá, ele é para maiores de idade, sem discussão, não é para criança, ponto. A gente tem aqui Berserk, na minha camiseta, inclusive, que tem link aqui embaixo, caso você queira uma camiseta como essa na sua coleção, é uma história para maiores de idade, ponto. Ao mesmo tempo, também tem histórias mais tranquilas para jovens, adolescentes, 16, 14, 12, e há histórias, animes mesmo, para crianças, família, family friendly, cada coisa no seu buraquinho. Quando eles traziam grandes nomes para licenciar e passar na TV aberta aqui do Brasil, acredito que eles não tinham muito conhecimento ou cuidado de entender que, apesar de serem desenhos, talvez eles não fossem para a criançada de 8 anos. E aí cenas que um braço era cortado no esquema de alquimia para tentar trazer a mãe de volta, talvez isso fosse muito pesado para uma criança de 6 anos que estivesse assistindo aquilo 8 horas da manhã na TV. E antigamente, não, mas hoje, existia além da classificação indicativa, você também tinha, de acordo com a idade, classificação indicativa, um horário X que aquilo poderia passar. Por exemplo, Fullmetal Alchemist e Inuyasha, eles tiveram uma classificação indicativa de 12 anos. E isso colocava que eles só poderiam ser exibidos, então, na TV aberta após as 20 horas. E aí, tentando driblar essa, não vamos dizer assim, censura, mas é uma censura que tem um sentido e um fundamento, na minha opinião. O que acontecia com os canais de TV aberta, eles iam picotando as cenas que poderiam ser polêmicas, e aí, nesse caso, muitas vezes, com violência muito explícita, coisas que não davam para colocar na TV Globinho às 9 da manhã, e aí os animes conseguiam, às vezes, reavaliados, picotados, passarem por uma classificação mais baixa e sim,
serem exibidos de manhã. No caso de Inuyasha, a Globo conseguiu exibir cheia de cortes, inclusive com mais cortes que a versão ocidental geral já tinha. Nunca exibiu completo, provavelmente por causa da dor de cabeça de ter que cortar e aprovação e conseguir colocar no horário que valia a pena. Já Fullmetal Alchemist foi para a Rede TV, que também precisou encher desses cortes para conseguir exibir, mas deu tudo certo e uma grande geração começou a assistir e conhecer o Fullmetal Alchemist por causa dessa versão clássica, picada, que passou na TV aberta no começo dos anos 2000. E aqui tem uma coisa que foi muito irônica no começo dos anos 2000, que é quando a Globo foi passar a história de Batosai, o Retalhador, Rurouni Kenshin ou Samurai X, um anime que na minha opinião inclusive é bem felizinho, tranquilo, mas talvez tenham cenas ali polêmicas que também seriam colocadas para classificação, faixa etária mais alta. Você vê que naquela época era um negócio bem limitado, né? 12 anos só de noite, aí fica bem difícil. O que eles fizeram foi retalhar eles mesmos Samurai X. A história conta que Samurai X nessa época passou completamente retalhado, chegando ao absurdo ponto de juntar até 2 ou 3 episódios em um só, porque foi muita fragmentação. Criança não precisa entender não, é só pra se divertir. A gente picota pra conseguir colocar lá e preencher grade com um desenho feliz. Outros animes que tiveram algumas censuras foram Dragon Ball, sejam cenas com violência, sangue ou até nudez, que tinha bastante no clássico. Muitas cenas de violência foram censuradas em Cavaleiros do Zodíaco e também, claro, Naruto clássico. Muitos se lembram quando fala de censura em animes de One Piece, mas talvez porque a versão que viram foi uma versão censurada dos Estados Unidos. E sim, a versão que foi importada de lá veio com censuras como trocar o cigarro do Sanji por um pirulito, trocar armas por objetos mais inofensivos. E várias dessas aberrações que descaracterizavam personagens e a história, mas na posterior versão que foi distribuída pela Funimation, as censuras foram removidas. E aí que você começa a entender por que eles realmente cortaram a TV Globinho ou os desenhos da TV. Além de não poder mais colocar propaganda de brinquedos e coisinhas de criança, publicidade infantil no meio do conteúdo infantil que estava sendo exibido, ou seja, dinheiro caindo, eles também não podiam exibir vários desses desenhos de manhã. Então eles não tinham lugar na grade, começou a não ser rentável nem interessante. Então tira a TV Globinho e coloca outra coisa, simples. É importante dizer que essa história de censura em animes não aconteceu só no Brasil, muito pelo contrário, aconteceu em outros países também, e na minha opinião, principalmente porque durante muito tempo se considerava que desenhos eram para crianças independente do conteúdo, e aí quando acessavam o conteúdo precisavam mudar, fragmentar, criar novos elementos e sim, descaracterizar bastante uma história que às vezes era para um público mais velho, adolescente ou até adulto. Como os animes da TV aberta são coisa rara hoje em dia, não existem mais tantos casos dessas censuras e cortes, geralmente com muitas exceções, as plataformas de streaming, que é por onde a gente mais assiste os animes hoje em dia, elas passam os episódios na íntegra, de novo, com exceções de países e casos bem específicos, mas anos 90, começo dos anos 2000, tivemos várias joias, e claro, a inesquecível de Yu-Gi-Oh! E essa polêmica de Death Note não foi a primeira, não será a última, porque mistura uma questão que existe, deve existir mesmo, da preocupação dos pais com que os filhos consomem e assistem, né, porque, como a gente disse, tem classificação. Inclusive, depois eu fui ver, depois do vídeo que eu publiquei, que o anime de Death Note aqui é para maiores de 18 no serviço de streaming que está disponível hoje em dia, então não é para criança mesmo. Então precisa existir um controle dos pais, já que a coisa vem, o fluxo de conteúdo vem inevitavelmente até as crianças, mas para além disso, vamos dividir. Não dá pra gente culpar o conteúdo que não é feito para criança pela criança ter assistido na hora errada, né? A gente pode falar, como eu disse, da classificação, de onde passa, se existe um controle, mecanismos de proteção, coisas que vão para além do assunto desse vídeo, mas aí ficam as curiosidades de algumas tretas, censuras e cortes que aconteceram com animes alguns anos atrás e parece que agora de novo também. Me conta se você lembra de algum outro caso aqui nos comentários ou se você viveu alguma dessas situações na sua infância, adolescência ou na fase adulta, quem sabe. E espero vocês em todos os próximos vídeos, terça, sexta, domingo e às vezes em dias extras também. Bem-vindos a uma nova fase do canal e a gente vai se acertando e melhorando isso aqui tudo aos pouquinhos também. Tchau, tchau!